Olá, boa tarde. Sou o Francisco Martins, diretor técnico aqui do PTW 360 e convido-os para assistirem ao Achievers. Francisco, obrigada por teres aceito o convite para participar aqui no nosso segmento Achievers. Vou começar já por te perguntar, onde é que surge esta necessidade dos atletas profissionais, até de clubes grandes com expressão, fazerem trabalho extra a nível físico? Bem, primeiro que tudo, boa tarde, Nádia. Obrigado pelo convite para este pequeno podcast. É uma pergunta pertinente, porque nós, acima de tudo, isto exatamente no treino de força, no treino do desenvolvimento das qualidades físicas, que é algo que é fundamental para o crescimento dentro daquilo que é a modalidade em questão, neste caso o futebol, entre outras, e que torna-se necessário exatamente um acompanhamento personalizado, onde existe exatamente uma progressão, ok? E que nós possamos ajudar exatamente os jovens dos seus objetivos. Aquilo que nós vemos é exatamente essa questão, é que o treino de força, o treino de potência, são características em que os atletas, se dominarem de uma maneira muito especial, podem claramente chegar a níveis de performance elevadíssimos. Claro que juntando a vertente da qualidade técnica, questões mentais e com questões acima de tudo de foco, e que essa é uma vertente em que vocês estão muito mais a desenvolver, mas o treino das qualidades físicas é algo que pode ajudar e acima de tudo nós acreditamos que existem atletas que estão no nível máximo de performance exatamente por isso, porque dominam o treino das qualidades físicas, os indicadores de força e potência, para poderem inserir dentro do nosso contexto, em que nós podemos claramente ajudar a desenvolver todas essas capacidades. Boa. E como é que fazem essa gestão com os clubes? Ou seja, eles vêm dos clubes deles, têm o trabalho específico deles dentro dos clubes, e depois como é que vocês fazem esta gestão e esta comunicação? Existe, não existe? Como é que vocês fazem? Isso é uma boa pergunta. Sim, existe aqui algumas parcerias com alguns clubes, em que nós procuramos exatamente perceber aqui alguns indicadores que pode permitir com que o atleta esteja pronto e disponível para continuar a fazer exatamente o seu trabalho de uma forma personalizada, ou inserir exatamente o treino como uma forma de recuperação, uma forma de podermos acelerar o processo de recuperação, para o atleta, acima de tudo, poder claramente continuar a sua prática desportiva na alta performance. Por isso é que nós utilizamos exatamente acreditamos que a intensidade vai permitir aos atletas estarem em níveis altos em termos de performance, mas existem períodos pós a competição em que as cargas agudas indicam claramente que o atleta pode estar perto de uma lesão ou tem que acelerar o processo de recuperação, e aí a unidade de treino, juntamente com o fisioterapeuta, juntamente com questões de controle ao nível de cargas, em que nós podemos fazer o treino virado exatamente focado para o processo de recuperação. Existem semanas em que o processo se inverte. Vamos aumentar a intensidade, vamos aumentar exatamente o desenvolvimento da força, da potência. Claro. Então, usar exatamente uma periodização ondulatória vai-nos ajudar a perceber exatamente que existem momentos em que são de acumulação, mais num processo de regeneração. Existem momentos de intensidade em que nós vamos aumentar exatamente cargas neurais. Foi fora,
de questão a ter carga excessiva ou que se podem magoar, mas realmente há esse cuidado também de perceber quando é que é hora de recuperar e travar um bocadinho, não é? Claro. E eu acho que é aí que nós entramos exatamente com um papel muito ativo na performance dos atletas. Eles perceberem claramente que existem momentos do nosso treino ou existem momentos em que nós vamos ajudar o atleta a fazer essa recuperação para acelerar todo esse processo conta como um treino ou conta como um processo que os vai ajudar exatamente a acelerar o processo de recuperação. E tudo isso envolve exatamente questões nutricionais, para exatamente fazermos um equilíbrio em termos hormonais. Entra exatamente aqui a vertente da fisioterapia, da recuperação, para podermos eliminar todos esses radicais livres que existem muitas vezes pós a competição e, acima de tudo, encontramos exatamente aqui um equilíbrio através do treino. Ajudar, acima de tudo, a permitir que o atleta esteja sempre disponível para o jogo e, acima de tudo, esteja sempre disponível numa ótica de não se lesionar ao longo do seu campeonato. E tu? Ou seja, nós estamos aqui no teu espaço, né? Estamos aqui todos confortáveis aqui em cima destas caixas, onde muitos atletas sofrem, acredito eu, né? Portanto, estamos a olhar para aqui, isto não vem do nada. Isto houve um processo, houve um percurso, houve o bichinho do desporto, da preparação física, acredito eu, do que criar um espaço. Como é que isso tudo foi acontecendo e como é que chegaste até aqui? Olha, eu sempre tive o sonho de estar ligado à parte da preparação de atletas. Desde os 14, 15 anos, quando já jogava, joguei futebol de formação também, sempre tive esse objetivo de um dia ser treinador. Quando era miúdo, sempre com o objetivo de poder aprender e poder evoluir para poder chegar exatamente a um patamar de poder trabalhar com atletas profissionais. Numa primeira fase, o objetivo foi sempre trabalhar como treinador de futebol, mas desde muito cedo tive sempre exatamente uma grande paixão por este treino, pelo treino das qualidades físicas. E lembro-me na altura, com 15 anos, 15, 14 anos, quando eu jogava no Eiras, e tive a possibilidade de ir fazer umas captações ao Belenenses. Eu lembro-me na altura que houve um treinador que me explicou que para eu poder jogar a lateral esquerdo, eu tinha que saber fazer lançamentos de linha lateral. E lembro-me que isso foi uma questão que me fez pensar, sabendo que joguei sempre a posições mais adiantadas, de que maneira é que eu podia ficar a jogar no Belenenses, que neste caso era exatamente uma equipa de Primeira Liga e sempre foi uma equipa que eu gostei bastante, de que maneira é que eu podia melhorar exatamente aquelas questões para poder vir a jogar no Belenenses como lateral esquerdo. E foi assim que comecei a pesquisar algumas teorias sobre o treino das qualidades físicas, e lembro-me na altura, quando depois fiquei a jogar no Belenenses, que um dos aspectos que o meu treinador estava-me sempre a debater é que eu não sabia fazer lançamentos de linha lateral. E uma das coisas que eu fiz foi exatamente isso, pesquisei, estudei bastante e percebi que podia melhorar exatamente o meu movimento de lançamento de linha lateral, a fazer algum trabalho de potência com bolas medicinais. Então, na altura, tentei pesquisar um bocadinho mais sobre como é que eu podia melhorar exatamente o meu movimento específico do lançamento de linha lateral, mais direcionado para a potência, e comprei exatamente uma bola medicinal, na altura na Decathlon, e comecei exatamente a trabalhar esse movimento específico de lançamento de linha lateral até ao portão. Atirava, aquilo era uma rampa de alguns 15 metros, e lembro-me perfeitamente que de estar sempre a trabalhar exatamente aquele movimento específico. Quando cheguei ao clube, comecei a iniciar exatamente uma coisa, era uma bola de 6 kg, e depois quando passei com uma bola normal eu conseguia meter a bola dentro da área. Então na altura o meu treinador disse mesmo: olha Francisco, não sei o que é que aconteceu aqui, mas neste momento quero que faças lançamentos de linha lateral, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Porque na altura lembro-me, no Benfica, havia muito o Maxi Pereira, que fazia aquele trabalho de lançamentos de linha lateral, tanto de um lado como do outro. E isso foi exatamente uma das primeiras vezes que eu percebi que com o treino das qualidades físicas
nós podíamos claramente evoluir algumas questões. E eu acho que foi exatamente esse primeiro bichinho que me fez perceber que havia variáveis que nós podíamos treinar e que podíamos evoluir, não é? De uma ação que eu não sabia fazer e que não tinha nem a parte técnica, em 2, 3 meses estava exatamente a ter como a minha arma ao nível do jogo, ao nível do lançamento da linha lateral. Ou seja, passa de ser a fraqueza e aquilo que te chamou a atenção para ser aquilo que te diferencia quase, não é? Que já ninguém conseguia fazer como tu. Exatamente, e isso começou-me exatamente a entrar na cabeça de que havia questões em termos da qualidade física que, se fossem trabalhadas de uma forma regular e acima de tudo pertinente, nós podíamos melhorar muito essa vertente. E eu acho que foi a partir daí que comecei exatamente a ter o interesse pelo treino de força, pelo treino de hipertrofia e perceber ao longo do tempo cada vez mais que existem atletas que chegaram a níveis muito altos de performance, porque a característica que os difere mais é o desenvolvimento das qualidades físicas, não é? E foi isso que me fez exatamente entrar no desporto, acima de tudo académico e acima de tudo procurar exatamente pesquisar muito sobre métodos de treino. Depois onde é que fazes a tua formação? Fiz a formação na Lusófona, em treino desportivo, direcionado exatamente para a parte do futebol, e foi aí exatamente que comecei a ter exatamente toda essa preocupação em estudar métodos, em perceber como é que a gente podia melhorar todas essas questões. Aí ainda continuava a jogar futebol, não numa vertente ainda de profissional, cheguei a jogar segunda B na altura e pronto, e foi aí que eu percebi claramente que desde idades de júnior que olhei para o treino sempre de uma maneira muito rigorosa. Ok, então e este é o bichinho pela preparação física, digamos assim, e para ser empresário, no fundo, para teres o teu espaço, porque é que o treino no ginásio normal ou integrado num clube, porque é que isso não te chegou? Porque este espaço? Eu acho que acima de tudo eu gosto muito de trabalhar, ou seja, eu olho muito para aquilo que nós projetamos aqui de uma maneira em que nós vemos muito o treino de força e o treino das qualidades físicas muito inseridas aqui dentro deste projeto. Por vezes, quando nós estamos inseridos no projeto de equipas de futebol, ainda existe um grande, como é que é de explicar, ainda existe à volta do futebol que o treino de força, o treino de ginásio não é observado por treinadores de uma maneira eficaz como sendo o treino mais indicado para os atletas. E eu sempre acreditei nisso, ou seja, mais do que estar num clube, poder iniciar exatamente esse projeto em que os atletas podiam perceber como é que podiam evoluir exatamente nas suas carreiras de uma forma personalizada e individual. E aí eu achei exatamente desde muito cedo que desenvolver exatamente esse projeto de uma forma personalizada ia muito mais ao encontro das carências daquilo que são o desenvolvimento das qualidades físicas dos atletas. E há clubes que, acima de tudo, já fazem um trabalho com muita qualidade, mas ainda há outros clubes que não olham exatamente para esse trabalho de uma maneira eficaz. E acima de tudo nasceu exatamente esse projeto, em que nós vivemos de resultados, não trabalhamos só com atletas, trabalhamos também com pessoas comuns, CEOs de empresas que acima de tudo querem ter resultados naquilo que é a parte da fair performance, em termos de ganhos de força, parte na vertente da recomposição corporal e acima de tudo nós percebemos que o nosso objetivo parte exatamente por aí, trabalhar com pessoas, sejam atletas, seja CEOs, com o objetivo exatamente de terem resultados. Nós, para podermos trabalhar exatamente com todo o público-alvo, é exatamente isso que nós temos aqui dentro, ou seja, podemos trabalhar com atletas que são profissionais, a seguir estar a trabalhar com empresários, a seguir estar a trabalhar com pessoas que querem ter resultados. Eu acho que acima de tudo isso é o que faz estar dentro desse projeto, porque no futebol nem todos gostam de ir ao ginásio e de treinar força, nem todos gostam de fazer um treino das qualidades físicas, por isso é que este espaço está exatamente inserido nesse contexto, ou seja, trabalhar com pessoas que querem ter resultados exatamente nessas componentes. Ganhos hipertróficos, ganhos de força, exatamente olharem para o treino numa perspectiva de perder peso, e então nós vemos exatamente
essa perspectiva de trabalharmos até com outras modalidades, atletas do basquete, triatletas, atletas de maratona, e que acima de tudo querem ter resultados. Eu acho que é esse projeto que nós procuramos, trabalhar sim com um público muito específico, com o objetivo de termos resultados. Ter resultados. Eu sempre vi uma grande ligação entre aquilo que é o desporto e que são as empresas. Conseguimos ver muitos paralelismos, não é? Em termos de ter resultados, não é? Os dois querem. Em termos de trabalho em equipa, em termos de haver um líder, em termos de haver gestão de conflitos para se fazer, eu vejo muitos paralelismos. Gostava de saber se tu achas que o facto de teres crescido no desporto também te ajudou a ser empresário. Acredito que tenhas tido desafios para chegar onde chegaste como empresário também. Sim, eu acho que, acima de tudo, o projeto exatamente está dentro desses moldes, ou seja, nós direcionarmos exatamente a parte empresarial para crescimento noutras áreas também. E sim, nós vemos muito isso acima de tudo das experiências que nós tivemos em termos daquilo que foi líderes natos, em termos daquilo que é o desporto. Há pouco estávamos a falar sobre isso. Ter trabalhado 1 ano e meio com o próprio treinador Rui Jorge ajudou-me a perceber algumas questões de liderança, de maneira de estar no desporto, saber lidar exatamente com detalhes que fazem toda a diferença. Por isso é que ele está há mais de 10 anos na seleção portuguesa de futebol. E há alguns princípios que nós temos exatamente inseridos aqui dentro do espaço, estão inseridos exatamente dentro daquilo que são os moldes enquanto um modelo do treinador. E isso nós tentamos trazer para todos aqueles que querem ter resultados, a maneira como nós trabalhamos, a maneira como nós olhamos para pequenos detalhes ao nível do treino e que vão nos ajudando a ter essa consistência e acima de tudo olhar como o treino de uma forma muito rigorosa, ir eliminando pequenos fatores que nos podem exatamente atrasar e que muitas vezes nós vemos o porquê de muitos miúdos não estarem em níveis mais altos de performance, exatamente porque não conseguem dominar essas vertentes do treino das qualidades físicas. Como é que tu vês a geração de hoje em dia, que é diferente de há uns anos atrás, com o tipo de hábitos que existe, tecnologia a puxar, deitarem-se mais tarde, tanta comida pouco saudável tão disponível tão facilmente, os Uber Eats, não é? Tudo tão fácil de cair para o lado mais negativo. Como é que conseguimos convencer, vender a ideia de que este é o caminho? Não só do treino, como estavas a dizer, mas também da recuperação, de tudo o que o atleta faz fora do âmbito do treino, para que depois chegue à sua máxima performance. Como é que convencemos estes atletas, jovens atletas, de que esse é o caminho? É uma pergunta pertinente. Acho que, acima de tudo, há a maior parte das crianças e jovens que querem crescer dentro do desporto e que muitas vezes não têm esses hábitos de estar no desporto de alta competição. Nós, acima de tudo, aqui vamos procurar exatamente ajudá-los a crescer dentro desses parâmetros. E uma das coisas que nós vemos é exatamente isso, ou seja, que o treino tem que ter exatamente esses enquanto, acima de tudo, seres humanos. E uma das coisas que nós tentamos exatamente inserir desde uma idade mais precoce é que, se eles não dominarem exatamente o treino das qualidades físicas, os aspectos nutricionais, os aspectos de uma higiene saudável em termos de descanso, recuperação, sono, vai ser impossível de atingirem níveis altos de performance. Todas as componentes daquilo que é o treino de desenvolvimento em termos de ganhos de força e ganhos hipertróficos, respeitamos as horas de sono, mas se nós não respeitarmos exatamente a componente da ingestão calórica, é claramente um fator que nos vai prejudicar para crescer dentro do desporto. Então, acima de tudo, nós temos exatamente aqui pessoas que estão inseridas exatamente dentro do projeto, que têm o objetivo exatamente de ajudar os atletas dentro dessas perspectivas. Exatamente passar essa mensagem, por vezes com pequenos seminários, pequenas conversas entre os mais jovens,
e falarmos exatamente sobre todas estas componentes que os podem muitas vezes estar a atrasar dentro do desporto. E que não tem só a ver com o treino, tem a ver exatamente com aquilo que tu falaste, Nádia, e que nós vemos muitas vezes. Muitas vezes o maior stress que os atletas podem estar a apresentar pode estar exatamente com a quantidade de, neste caso, a quantidade de tempo que muitas vezes estão acordados e que em termos da parte da hormonal devia estar muito mais trabalhado exatamente nesse sentido de estarem no descanso. São questões que cada vez mais nós percebemos que vão atrasando os jovens para não se ainda que haja o esforço do treino. Exatamente. E que nós muitas vezes, cada vez mais, no desenvolvimento, e que se nós não respeitarmos exatamente todas essas três componentes, a higiene do sono, a parte da alimentação, vai ser muito difícil nós conseguirmos ter resultados. E uma das coisas que nós muitas vezes vemos e cada vez mais eu olho é exatamente para essas componentes da recomposição corporal, e alguns estudos exatamente também falam da importância do peso dos atletas. No entanto, terem uma redução da massa gorda, de que maneira é que o peso pode ser fundamental para eles estarem a jogarem em níveis mais altos. E há alguns estudos que nós temos estado a fazer aqui dentro e acima de tudo, procuramos sempre exatamente indicar aos mais jovens a importância lá está, da nutrição. Há muitos pais que acham que é só o treino que é importante e depois não olham exatamente para essa componente da parte nutricional, e que eu acho estar todos eles associados para nós conseguirmos evoluir dentro daquilo que é o desporto. E nós temos tido aqui algumas experiências de alguns jovens que dominam muito bem o treino das qualidades físicas, podem dominar muito bem o treino das qualidades técnico-táticas, mas depois não respeitando exatamente esses hábitos de higiene ao nível do sono, acabam por prejudicar toda essa sua performance. Fadiga, stress. Parte Exatamente. E não ser só dentro das 4 linhas, ou no caso no ginásio, que estão a evoluir. Não é? E pronto, eu acho que é cada vez mais essa particularidade que nós olhamos para o treino, e que nós muitas vezes podemos perceber porque é que há certos atletas que têm exatamente níveis hormonais muito baixos, o que é que pode estar a influenciar. Pronto, isso eu acho que cada vez mais, como tu próprio estás a falar, temos de ter exatamente aqui parceria de pessoas que estão ligadas à parte certo. Tudo o que poderá alinhar, ou neste caso, contribuir para o não crescimento daquilo que é o desenvolvimento dos jovens dentro do desporto. Boa. Francisco, estamos a chegar ao fim. Vou-te fazer a última pergunta que eu costumo fazer a todos os convidados. Imagina que as pessoas hoje, no dia-a-dia, na pressa que têm, só podem ouvir a entrevista a partir de agora. O que é que achas que foi mais importante de tudo o que falámos na nossa conversa de hoje? Acredito que o treino de força, acima de tudo, aqueles atletas que hoje em dia que dominam o treino das qualidades físicas de uma forma mais acentuada, são aqueles atletas que conseguem ter uma disponibilidade ao nível do jogo e conseguem estar prontos para níveis mais altos de performance. Ainda há pouco li também uma entrevista de um treinador exatamente de Primeira Liga em que ele fala exatamente isso. Das variáveis individuais das qualidades físicas de certo tipo de atletas, e isso é algo que cada vez está mais presente nos dias de hoje. A alta performance requer liderança, mas acima de tudo requer atletas que estejam disponíveis do ponto de vista da força, da potência, para poderem estar no nível mais alto de performance. Boa.
Obrigado, Francisco. Obrigado. Boa sorte com Nada, tudo. obrigado. Eu e pronto, espero poder ter. Claro, sim.